França, a França, não só nesse período, mas depois do que chama de imperialismo, ela ocupou de maneira efetiva diversos países do mundo. Em alguns casos, ocupou para explorar na cara de pau, tipo, em outros com discurso de civilização, que é onde a gente veio quando falar de imperialismo. Por exemplo, Drogba, já ouviu falar? Já. Drogba é um país chamado Costa do Marfim. Drogba começou a carreira dele na França. Por que ele começou a carreira dele na França? Porque os jogadores da Costa do Marfim, que eram de forma antiga colônia francesa, tem, digamos assim, uma relação mais próxima até de parentesco com pessoas que foram e migraram para a França depois. O país de Gales também é assim, em relação à Inglaterra? Não é assim. Não nessa lógica de colonização, não. Ali você tem o que eles chamam de a comunidade britânica, que são traços culturais de proximidade. E aí o idioma, o próprio processo histórico está ligado a isso. Na Europa, tipo País de Gales, Irlanda, que tem uma coisa mais próxima da Inglaterra, você não tem uma relação de colonização. Você tem uma união cultural, que em tese acontece nos chamados Países Baixos, Bélgica, Holanda. A galera tem digamos assim, um processo histórico comum. Como também tem nos países dos Balcãs, Iugoslávia, Croácia, República Tcheca, Eslovênia. Os nomes são parecidos, a própria fisionomia dos caras são parecidos. No caso, por exemplo, dos Balcãs, para quem conhece o futebol é legal, porque assim, a Iugoslávia era um país com vários, hoje são países. A Iugoslávia era uma máquina. Os países foram desmembrados, então começou a ter jogadores bons numa seleção e outros jogadores bons em outra, você fala, pô, juntasse todo mundo ia ser um timaço. Já era, antigamente era, mas eles são países distintos. Com o nome de it no final. Isso. O futebol é um pouco interessante para ver isso, mas no caso da França, a gente consegue ver muito hoje em dia na seleção francesa. Inclusive na seleção da França, antes da Copa 2018, que a França ganhou, muitos franceses criticavam a seleção francesa por dizer que não era a França de verdade. Jogadores como Mbappé, Pogba, Tolisso, Matuidi, pelo próprio nome dos caras, os caras falam, não, essa não é a França que a gente vê de verdade. N'Golo não é francês, pô. N'Golo Kanté. O sobrenome é, o nome não. Os caras começavam a criticar o que seria a França de verdade. Mas essa França que só fica rica por causa da colonização. A Inglaterra só é Inglaterra hoje por causa da colonização. Inclusive, muito parte da colonização inglesa é o que eles chamam de pirataria, né? Que são aqueles filmes que a gente vê com os piratas. Que eram piratas contratados pela coroa inglesa para roubar em alto mar e levar a riqueza para a Inglaterra. Aí assim é fácil ficar rico. Dizer que é uma potência econômica. Tá tranquilo? Então, assim, nesse processo aqui tem a abolição da escravidão, tá? No Haiti. Essa abolição, ela é aceita pelos escravos. Isso é importante. As pessoas que estão escravas, elas já se veem como ex-escravas, em sua maioria, e começam a questionar mudanças na prática da sociedade. Só que ao mesmo tempo tem uma resistência dos donos de fazenda, dos senhores de escravos, dizendo assim, a gente não vai te dar os direitos e tudo mais. Num processo em que os escravos estão se baseando na legislação que a Revolução Francesa está criando, de que os homens são iguais e tudo mais. E aí, a partir de 1793 até especificamente 1804, o Haiti vai passar por um grande período de guerra pela sua independência. Essa guerra vai ser protagonizada, de um lado, pelos antigos escravos, que lideram o processo, muitos antigos escravos criando grupos armados e fazendo algumas alianças com alguns senhores de escravos também, antigos senhores de escravos, contra, do outro lado, uma galera que não quer a independência da França e não quer que os direitos, digamos assim, de que todos os homens são iguais, prevaleçam. Então há um grande embate bélico, físico mesmo, das pessoas contratando, por exemplo, o pessoal que era senhor de escravo, antigamente tinha dinheiro, contratando soldados mercenários. O que são soldados mercenários? Nesse período aqui, século XVIII, século XIX, antes também, você tinha uma galera que ganhava a vida lutando. Do tipo assim, forma um grupo e vai invadir um determinado lugar, vai lutar com determinada pessoa. Parece meio absurdo, mas é um tipo de profissão. Porque se você tem um grupo muito forte que não perde batalhas, você não morre, então depois de uma batalha você ganha uma grande riqueza. Você fica um tempão sem lutar, depois você vai na luta de novo e ganha mais riqueza. Então, esse grupo de mercenários é contratado por antigos senhores de escravos para proteger o Haiti, digamos assim, das pessoas que foram libertas. Tranquilo até aqui? E aí, nesse processo aqui, você termina em 1804 gerando a independência do Haiti. E aí você tem o Haiti sendo independente a partir daqui e seguindo a sua vida inteira com as próprias pernas, digamos assim, com a autonomia. Lógico, você não tem o reconhecimento de cara de todos os países do mundo,
Muitos países resistem com esse reconhecimento do Haiti como independente. Na prática, se eu não me engano, só os Estados Unidos reconhecem a independência do Haiti de bate-pronto. Porque para eles é interessante que na América tivesse outros exemplos como independentes. Mas o Brasil não, Portugal não reconhece, o Brasil ainda não existe como país, a Inglaterra não reconhece, e a coisa fica ali isolada. O Haiti, a galera conseguiu um processo de assim, uma coisa rara, excepcional nesse caminho. Mas especificamente o que a gente tem de ponto principal para trazer isso aqui é que todo esse processo aqui, ele é conduzido, ele é liderado, aqui embaixo, por ex-escravos. E é isso que o cara costuma lembrar basicamente na sua prova. A abolição da escravidão, ela acontece no processo em que a França está passando por uma revolução, a revolução mais importante de sua história, em que os laços de servidão e de escravidão não são rompidos dentro da França e nas suas colônias. Então, por exemplo, a abolição da escravidão está inteiramente ligada, e a independência do Haiti está inteiramente ligada à Revolução Francesa. É uma região que ela foi colonizada basicamente pela Espanha, beleza? Mas assim, que tipo de colonização a Espanha colocou aqui? De exploração ou de povoamento? O que vocês acham? E galera, que tipo de colonização a Espanha fez no continente americano? Foi uma colonização para explorar o território de exploração ou para povoar e ocupar e a galera desenvolver o território para tirar vantagem para ele mesmo? Explorar. Colonização de exploração é a regra em quase todo o continente americano, exceto a parte norte dos Estados Unidos. Beleza? Não dá uma olhada nisso, porque às vezes o cara cobra isso. Então assim, é uma colonização de exploração, em que aqui você vai ter a presença da utilização de mão de obra de trabalho escravo e a constituição de latifúndios, né, de grandes seções de terra que você vai ocupar e você vai utilizar para plantar, para obter riquezas. Tá? Só que tem duas coisas na América Espanhola que podem chamar a atenção do cara da banca, que é o tipo de exploração que você teve ali. Por quê? Quando Cristóvão Colombo, beleza, né, aqui chegou na América em 1492, ele encontrou regiões em que você tinha acesso a riquezas minerais em grandes quantidades e de forma mais fácil. Como assim? Na América Espanhola, por exemplo, no México, tinha o famoso Império Azteca. Já ouviram falar Império Azteca? O que é o Império Azteca? É um império de tribos indígenas, sociedade indígena. Então você tinha o rei deles, o líder, né? Montezuma, por exemplo, que era o que teve contato com os colonizadores. Se tinha uma estrutura organizada de sacerdotes, de diferenças sociais entre as pessoas e, essencialmente, prática de comércio e busca de riquezas. Então, assim, a galera já tinha uma estrutura mais parecida com o que os europeus estavam acostumados a lidar na América Espanhola. O que, no primeiro momento, significou que eles encontraram a fonte das riquezas naturais, minerais, que era aquela coisa que alguns filmes retratam, as pessoas, onde é que tem ouro aqui? Os caras apontam ali, tem um negócio amarelo que brilha. Aí o europeu vai lá, descobre o ouro, vamos tirar o ouro daqui e tudo mais. Os caras se depararam com isso na América Espanhola. Então, no primeiro momento, a coleção da América Espanhola de exploração se dá fazendo alianças para você controlar a retirada de riquezas minerais. Riquezas minerais que eram ouro e prata. Na região, por exemplo, do México e na região ali do Peru, com a sociedade Inca. Que é Peru, Bolívia, região de Potosí, que tinha muito ouro e muita prata por ali à disposição e já sendo trabalhada como forma de riqueza também pelas sociedades indígenas que aqui habitam. O que mostra, o que faz com que os europeus tenham utilidade, digamos assim, de forma mais incisiva para controlar a sociedade indígena. Há uma eliminação muito grande dos índios nesse processo? Sim, eliminação física. Primeiro pela superioridade em tese militar dos europeus. Mas assim, a superioridade militar, que é a utilização de armaduras de ferro, de armas de ferro, isso só não explica. Por quê? Eles estão em números inferiores em termos quantitativos aos índios. Então, se imaginar que você tem 50 espanhóis contra 1000 indígenas, 50 espanhóis com lança de ferro, com espada, com escudo, índio com arco e flecha, há grande chance, se tiver que apostar, que os 1000 indígenas vão matar os 50 espanhóis. Mas os espanhóis utilizaram a rivalidade de tribos indígenas que existiam para poder fazer acordos e dominar outros povos. Então, por exemplo, quando a gente fala que ele tinha um império azteca, ele era um império porque ele controlava muitos povos.
Mas não quer dizer que todos esses povos quisessem ser controlados pelos astecas. Então a galera que era bolada com os astecas, de certa forma, fez aliança com os espanhóis para poder derrotar os astecas, em troca de ter mais vantagens. Tá dando para entender isso assim ou tá confuso? Tipo diamante de sangue. Tipo diamante de sangue. Uma outra forma de dominação muito grande dessa colonização foi a utilização de doenças para dizimar sociedades indígenas. Que tipo de doença? Gripe. Gripe é uma doença europeia. As sociedades indígenas não tinham gripe, não tinham vírus da gripe na sua sociedade. Então, quando o vírus da gripe chega na sociedade indígena sem anticorpos para isso, a galera morre, porque não tem doença, não tem remédio, não tem tratamento. Demora um tempo para vocês conseguirem criar anticorpos, que é essa famosa imunidade de rebanho, e demora um tempo mais ainda para você descobrir um medicamento para cuidar disso. Então, por exemplo, na sociedade asteca, que anteriormente também tinha necessidade de mais, a galera ia fazer operação de coração, do tipo de cortar o peito da pessoa e conseguir botar, fazer transplante de coração, se eu não me engano. A galera já fazia isso. Isso em 1400 e pouco. Pô, na Grécia, foi o primeiro país a ter saneamento básico, né? Sistema de esgoto. Sistema de esgoto, irrigação. A galera antiga tinha seu desenvolvimento tecnológico, porque ninguém tinha um computador nem Facebook nesse processo, então parece que não criou muita coisa. Mas a galera tinha esse seu desenvolvimento, seus avanços. Mas também tinha seus retrocessos em certos aspectos. Como, por exemplo, uma sociedade que se preocupava com o tratamento dentário, porque sabia que um dente inflamado podia matar, ao mesmo tempo não tinha, por exemplo, a varíola. É um tipo de doença que hoje em dia é controlava, mas na época não era. Então os espanhóis perceberam isso, que a gripe, por exemplo, a gripe passava muito rápido. Então, em muitos casos, os espanhóis deixavam espanhóis doentes serem presos e serem levados para as tribos indígenas. Uma forma do cara disseminar a doença, e consequentemente fazer com que aquela tribo perdesse muitos de seus soldados e para facilitar o processo de conquista. Tudo isso para você criar uma colonização de exploração. Só que as sociedades indígenas na América Espanhola sobreviveram em mais quantidade, digamos assim, do que no Brasil. Ao ponto de, ao longo da colonização, durante boa parte do tempo, a coroa espanhola, os espanhóis tiveram que criar mecanismos para explorar a própria mão de obra indígena, como trabalho escravo também. Isso também acontece no Brasil, tá bom? Mas na sociedade indígena, na sociedade da América Espanhola, tem uma lição muito forte digamos assim, das sociedades indígenas ali. E isso vai durar durante todo o processo de colonização, que a gente pode colocar como se fosse começando em 1492, tá? E que só chega ao fim nesse processo aqui. Só que, antes da independência ser alcançada, o que a gente tem é o surgimento de movimentos de tentativa de independência antes da América Espanhola. Tipo a gente viu no Brasil, quando a gente fala da Inconfidência Mineira, a gente falou assim, a Inconfidência Mineira é um movimento de emancipação de Minas Gerais em relação a Portugal. Não é do Brasil todo, mas é só de Minas Gerais que se separado de Portugal. Aqui você também tem tentativas de emancipação. Tá? De modo que a gente pode separar o processo de independência da América Espanhola em 3 fases. Eu vou destacar as 3 fases porque as já são lembradas em prova. Tá? A primeira fase, digamos assim, ela fica conhecida como a fase dos movimentos percursores. Ela vai durar de 1780 até 1810. E lá tem como um cara de destaque para a gente pensar, um cara chamado Tupac Shakur. Oi? Tupac Shakur. Tupac Amaru Shakur. Isso. O que acontece nesse processo aqui, nesse período? Você tem, a partir de 1780 na América, o reconhecimento de que é possível ficar independente. Os Estados Unidos começa em 1776. Está tendo uma guerra, em 1780, a galera na América Espanhola, vamos pegar, por exemplo, a região do Peru, que é onde esse cara aqui viveu. Essa galera fala o seguinte, olha, se a gente vem satisfeito com o nosso colonizador, a gente pode se organizar e ficar independente. Como se organizar? Lutar como sempre lutamos pela nossa terra e tudo mais. Tranquilo? E aí eles começam a organizar movimentos, são vários movimentos, mas o mais famoso foi esse cara que ele virou. Tupac Amaru é um nome indígena, antigo, de sociedades, de líderes indígenas que tentaram resistir à colonização espanhola. Então, no processo de independência, um líder também se veste desse nome para mostrar uma liderança indígena, tentando guiar a independência da América Espanhola. Beleza?
E há a tentativa de provocar a independência nesse processo. Essa independência ela não acontece nesse momento aqui, e muito não acontece pela própria inferioridade militar dos colonos, e também por não ter um apoio de uma potência externa interessada na independência deles. Porque se o cara está interessado na independência em algum lugar, ele vai poder ajudar com tropas, vai poder ajudar mandando exércitos, tá bom? Nesse caso aqui, é os colonos se organizando em pequenas quantidades de militares, de pequena força militar, contra a grande força militar de uma potência maior da metrópole. E aí você não consegue, no primeiro momento, alcançar a sua independência. Beleza? E aí você não consegue, mas você não desiste. Só que você passa para um novo nível, uma nova fase, que é chamada, a segunda fase, de movimentos fracassados. Por que fracassados? Porque eles fracassaram. E assim, eles fracassaram muito principalmente porque também não tiveram apoio militar de outra potência estrangeira, né? E também porque não estavam totalmente organizados e coesos para conseguir esse objetivo. Ele acontece de 1810 a 1815. E ele tem como característica você criar movimentos que vão tentar a emancipação da Espanha, se separar da Espanha, num período em que a Europa, especialmente a Espanha, está sendo controlada por um cara chamado Napoleão Bonaparte. Lembra que a gente falou do Napoleão? A gente falou que o Napoleão invadiu vários países na Europa. Um deles foi a Espanha, especificamente a partir de 1806 e 1807. Tá? Quando ele invade a Espanha, ele tira o rei espanhol e coloca um irmão dele no trono para cuidar. O pessoal na colônia sabe disso. Então o pessoal questiona, pô, por que a gente vai continuar? A gente era colônia da Espanha. A gente quer ser colônia da Espanha? Quer. Então a gente não pode mais continuar entregando as coisas, porque na Espanha hoje quem está controlando é a França. Então a gente vai ter que se separar da França para continuar sendo colônia da Espanha. Ou melhor, não quer ser colônia de ninguém mais, nem da França nem da Espanha. Então eu quero conseguir uma emancipação total, igual os Estados Unidos conseguiram, igual o Haiti conseguiu. Beleza? Então eles vão começar movimentos para tentar a separação. Só que eles também não têm o apoio externo, principalmente o apoio da Inglaterra. Porque nesse processo aqui, a Inglaterra está lutando literalmente contra a França do Napoleão. Tanto que no Brasil, a família real está aqui, com o apoio da Inglaterra. Então a preocupação da Inglaterra nesse processo não é apoiar a independência sem nada, ela precisa primeiro deter o inimigo principal que ela tem, que é a França. Então esses segundos movimentos aqui, esses segundos movimentos, eles fracassam, eles não chegam ao seu objetivo final, que é a independência. Beleza? Mas eles não apagam o desejo da independência, que vai acontecer na terceira fase, que é a fase mais importante, a mais cobrada, e que fica conhecido como rebeliões, né, vitoriosas, ou revoltas vitoriosas, ou revoluções vitoriosas, enfim, ou movimentos vitoriosos. Fiquem com a ideia especificamente que os caras venceram aqui. O que acontece nesse processo? Começa em 1816 e vai terminar em 1817. Você tem o surgimento de movimentos que vão lá de onde a gente chama de Venezuela até o que a gente chama de Argentina, que vão começar a encarar conflitos militares, conflitos bélicos contra os espanhóis, né? E vão começar a conseguir obter vitórias. Por quê, principalmente? Porque agora a Inglaterra vai começar a lhes dar, digamos assim, apoio, ainda que não explícito, mas pegando um apoio meio silencioso. Tipo assim, olha, se você ficar independente vai ser bom pra gente. A gente vai fazer acordo sem precisar passar pela Espanha e tudo mais. Então há um empenho maior, uma organização maior dos próprios colonos para conseguir a sua independência. Basicamente essa organização, galera, ela é alcançada na figura de dois líderes. Um é um cara chamado Simão Bolívar, que é o cara responsável basicamente pela independência da Venezuela e da Bolívia. E o outro é um cara chamado José San Martín, que é um cara mais ligado à independência da Argentina. Esses nomes aqui, eu peço que vocês lembrem deles, porque eles estão ligados à independência da América Espanhola. Às vezes os caras cobram o nome desses sujeitos, tá? Tem diferença entre eles? Tem. Por exemplo, o Bolívar, que dá hoje origem a essa teoria de bolivarianismo, que o pessoal confunde às vezes, mas o Bolívar é um cara que dizia o seguinte: a gente tem que ficar independente e ficar todo mundo junto, como se fosse um grande continente americano, um grande sentimento pan-americanismo. Isso é a ideia dos Jogos Pan-Americanos. Essa ideia que é toda a América unida. O José San Martín já falava o seguinte: olha, não necessariamente isso, a gente inclusive nem precisa virar república, a gente pode aceitar que existem reis que governem os países americanos e tudo mais. O principal que eu peço que vocês lembrem é que o Simão Bolívar está ligado à ideia de uma América unida. Beleza?
que é o que eu vejo mais sendo cobrado em prova. A ideia do Bolívar é privilegiar a ideia de uma América unida, como se fosse uma coisa só. Basicamente, como aconteceu no Brasil. O Brasil, ele quando fica independente, a gente vê vários movimentos separatistas, até hoje em dia. O Sul quer virar um país, a independência do Sul, né? São Paulo quer virar um país, o Nordeste não quer fazer parte do Brasil, o pessoal não fala essas coisas às vezes. E são movimentos separatistas, que na independência eles também aconteceram, mas não gerou surgimento de vários países. As regiões continuaram unidas ao mesmo país como se fosse o Brasil. Aqui não. Aqui, apesar da ideia do apoio da ex-presidente Simão Bolívar uma coisa única na América, você não teve. Como consequência desse processo aqui, você vai ter o surgimento de vários países pequenos, em termos territorial de população. A Argentina, por exemplo, tem 40 milhões de pessoas. Alguns estados brasileiros são maiores do que a Argentina em termos territoriais e tem mais gente morando. Então, assim, dá pra ver que a Argentina ficou em tese pequena em relação ao Brasil, em termos territorial, pelo menos. Tá? Isso não prevaleceu, mas isso não prevaleceu, a gente vai ver por outros motivos. Mas, especialmente nessa terceira fase, precisam lembrar, e aí lembra disso com mais exatidão, é que você tem a independência da América Espanhola sendo conquistada, e os caras que vão liderar esse processo são Simão Bolívar e José San Martín. Beleza? Para finalizar essa ideia da América Espanhola, a gente precisa entender as consequências disso para o restante do continente, e assim, basicamente, são 3 consequências. A primeira é que você tem o surgimento de repúblicas. Elas seguem Constituição, uma Constituição. Cada país tem a sua própria Constituição. Mas você tem os países se separando, o continente se separando em vários países, ou seja, tem uma separação territorial entre cada país. E isso é importante porque o que é essa ideia de separação territorial? A prova pode cobrar várias formas, mas a ideia é que quando você tem independência da América Espanhola, você não forma um único país, você forma vários países pequenos. Às vezes os caras chamam de republiquetas, repúblicas pequenas, seja como for, mas a ideia é de que se antes você tinha só um território que era a colônia da Espanha, a partir de agora não, você tem vários países, você tem a Argentina, você tem o Chile, você tem o Equador, tem Colômbia, Venezuela, Bolívia. Antes você chamava tudo de uma coisa só, de América Espanhola, agora não. Agora esse território ele foi separado em vários países pequenos, adotando a forma de república, que obedece a uma Constituição. Se reparar, essas duas partes foi igual aos Estados Unidos, quando a gente falou de consequência. Só que nos Estados Unidos não tem separação territorial. Você não tem vários países sendo formados do que antes era a colônia inglesa nas Américas. Assim como você também não vai ter no Brasil. Esse é o ponto que talvez os caras utilizam para confundir a gente, porque no Brasil você tem a adoção de uma Constituição, mas você não tem fundação de república nem separação territorial. A gente vai ver isso agora com mais exatidão, tá beleza? Então, por exemplo, a lei na Argentina não é necessariamente a mesma lei que vai valer para o Chile, tá bom? Inclusive hoje em dia, a Constituição para cada país, é uma para cada. O Brasil tem a sua, a Argentina tem a sua, o Uruguai tem a sua. Beleza? Exemplo disso, curiosamente, é quando o pessoal fala na questão de consumo, de tráfico de entorpecentes. No Uruguai você pode vender entorpecentes em lojas, inclusive. No Brasil já não pode, na Argentina também não pode. Porque apesar de fazer parte do meio continente, cada país tem a sua autonomia. Mais ou menos, que vindo de fora, essa galera usa droga assim na rua. Nos Estados Unidos, tipo, cada estado tem uma lei de entorpecentes diferente. Porque lá nos Estados Unidos, a adoção de república foi uma república federativa, digamos assim, adotada como o termo tem que dizer. Então, cada estado tem autonomia para vários assuntos, por exemplo, pena de morte. Tem estados nos Estados Unidos que você pode ser morto pelo crime, executado. Outros não. Não paga? Sim. Quem sabe disso. A generaliza dos Panteras Negras era formada de história também. Porque é uma referência histórica de resistência. E aí a galera no século XXI, no século XX, no século XXI, ela traz na situação de resistência toda lembrança, menção de colonizador que você possa ter. E aí, por exemplo, se pegar nos Estados Unidos para a questão do Pantera Negra, a gente vai falar, isso vai chegar mais lá para frente, mas a gente está lidando com uma potência que explora muita gente, né? Inclusive seus próprios habitantes. Os Estados Unidos teve legislação de segregação racial até a década de 60. De 1960, o Martin Luther King é um exemplo de luta contra isso. Os Panteras são um exemplo disso também. A gente consegue, inclusive depois que é revogada a legislação, e a galera não aplicar a legislação. Então os caras utilizam mecanismos que são tidos como violentos para combater uma violência. Isso no Brasil e Portugal é curioso, ano que vem faz do centenário da independência, 2022.
A Biblioteca Nacional, que é um órgão oficial, está fazendo uma campanha para a galera, né? Mostrar trabalhos acadêmicos sobre essa ligação Brasil-Portugal, essa romantização. O processo de independência do Brasil, oficialmente, quando ele acontece, em 1822, no dia 7 de setembro, proclamado Dom Pedro I, não esqueçam isso, por favor. Portugal, quando o Brasil fica independente, o Brasil fica independente na prática de quem? Do seu colonizador. Mas quem é o seu colonizador em termos de líderes que estão participando desse processo? A gente tem a figura do lado do Brasil proclamando a independência do filho do rei de Portugal, que é Dom Pedro I, que tinha nascido em Portugal e que cresceu no Brasil, mas cresceu no Brasil. Desculpa, pode apagar, né? Pode. Depois de apagar. Tem bastante, né? Eu acho que eu fiz passar a merda completa. Mas... Aí, tipo assim, do outro lado você tem Portugal, o pai do imperador do Brasil, que viveu no Brasil boa parte da vida dele, de 1808 a 1821, que não queria ir embora do Brasil, inclusive depois que Napoleão é derrotado, ele não quer voltar para Portugal, volta contra a própria vontade, volta tipo obrigado para não perder o trono de Portugal, e é esse cara que em tese estava explorando o Brasil. Mas claro, explorou mesmo. O Dom João, quando foi embora do Brasil, por exemplo, ele roubou o Banco do Brasil, roubou quase todas as riquezas do Banco do Brasil. Ele não tem essa preocupação. Mas isso cria, repara, um laço de proximidade muito grande entre os caras que estão nesse processo. Porque quando a gente falou da independência do Haiti, em nenhum momento eu falei que a independência do Haiti foi proclamada por um francês. Foi liderada por ex-escravos. Lembra? Que não são franceses. Foram escravos nesse processo, é um cara que é trazido normalmente do continente africano ou que nasce filho de alguém que vem do continente africano. Então ele não é francês. No Brasil, não. Na independência espanhola, o José San Martín e o Simão Bolívar, eles são pessoas que nasceram na colônia. Eles são até pessoas, são homens brancos que estudaram na Europa e tudo mais, mas são caras que aqui têm riquezas, mas que são, de certa forma, desse continente. Na independência dos Estados Unidos, o George Washington, que foi o herói e líder, ele participa da Guerra de 7 anos, defendendo a Inglaterra, mas ele nasceu na colônia. Então, assim, você tem uma galera que, em tese, nasceu, que não tem uma ligação nem, digamos assim, biológica com o colonizador. No Brasil, não. Estou falando em relação ao seu líder. No Brasil, não. No Brasil, você tem o filho do rei de Portugal provocando a independência do Brasil em relação a Portugal. Aí você, e o principal disso é que quando o Brasil fica independente, o Brasil tem... Uma coisa é você falar que é, outra coisa é você reconhecer como tal. Ou seja, o Brasil falar que é independente é beleza. Mas o Brasil precisa ser reconhecido por outros países que o Brasil é independente. E aí, nessa brincadeira toda, o que você tem? Você tem os acordos que são feitos para conseguir o seu reconhecimento. Por exemplo, os Estados Unidos são o primeiro a reconhecer a independência do Brasil. Assim como reconhece a independência do Haiti, reconhece a independência da América Espanhola. Para eles, todo mundo vai ficar independente perto deles. Você garante proteção até. Só que, nesse período aqui, o principal país do mundo é a Inglaterra. E o Brasil tem se separado de Portugal. Ou seja, para as outras nações do mundo, tipo Espanha, França, Bélgica, sei lá, reconhecer a independência do Brasil, é preciso que os grandões reconheçam. E a Inglaterra faz o seguinte: para o Brasil ficar independente, a Inglaterra fala, ó, eu quero que a gente mantenha os acordos que teve desde que a família real chegou para o Brasil, lembra? Abertura dos portos e acordo de navegação e... Que ele colocou menos para eles, né? Isso. A Inglaterra quer que isso se mantenha. E mais, se você um dia, Brasil, precisar de dinheiro emprestado, você vai pegar comigo. Beleza? Beleza. Ou seja, eu estou te ajudando. Isso vale para Portugal. Para reconhecer a independência do Brasil, Portugal também pede coisas. Ela pede basicamente duas coisas. Uma é 2 milhões de libras esterlinas, como pagamento, como indenização pelas perdas que Portugal teve. Mas mesmo depois que ele tinha saído, pegou tudo, ainda pede isso? Mas ele já saiu pegando tudo, ele ainda pede isso? Mas sabe quem está pedindo? Dom João VI e Dom Pedro. Pai pedindo para o filho. Vai ficar tudo a mesma família. Entende? Por que a relação de proximidade é complicada? Se ele morrer, o trono em tese seria dele. Em tese era dele. Seria dele. E aí, olha que coisa interessante. Quem tinha falado para o Brasil que podia emprestar dinheiro se precisasse? A Inglaterra olha para Portugal e fala: que bom que vocês estão pedindo o Brasil te pagar. Eu que vou emprestar o dinheiro para o Brasil.